Nem o George Bush parece que convidou, ele foi lá Não. pra casa do ex-presidente Bush. É uma vergonha. Desde os 16, 17 anos de idade, atuando no movimento estudantil, na luta por educação, depois indo lutar com muito orgulho ao lado do sem-teto. Acredito que o Brasil pode mudar, acredito que nós podemos ter um país mais justo, mais solidário, e é isso que eu tenho buscado dedicar minha vida nos últimos 20 anos, seja atuando no movimento social, seja fazendo a luta política, como fui no ano passado candidato a presidente da República, seja escrevendo como colunista, como escritor, seja dando aula como professor. Eu acredito na mudança do Brasil. O sonho que eu tenho é que o nosso país possa encontrar todas as suas capacidades e que o nosso povo possa ser respeitado na sua diversidade. O sonho que eu tenho é de um Brasil igual, com igualdade social, com igualdade de oportunidades. Que o Brasil possa ser, no mundo, a nação que ele tem o potencial para ser. Não seja colônia de ninguém, não tenha que lambebota de nenhum outro país. E que o nosso povo aqui possa encontrar justiça e igualdade. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Aqui, 6 bilionários têm mais do que metade da população brasileira em termos de renda, patrimônio, riqueza. O nosso país precisa passar por uma mudança histórica muito profunda, em que as populações mais oprimidas possam ter voz, possam ter decisão sobre o processo político, para que a gente conquiste de verdade a igualdade. É com isso que eu sonho. E acho que muita gente compartilha desse sonho no Brasil. Pesadelo talvez seja precisamente a realidade que a gente vive. Né? Uma realidade de retrocessos, de perda de direitos. Pesadelo para uma parte importante do povo brasileiro, que corre o risco de não ter futuro, de não ter aposentadoria, com uma reforma da Previdência covarde, criminosa que está sendo feita. Corre o risco de não ter sequer garantido o direito à educação para essa jovem geração que está aí, com cortes cada vez mais fortes e com a disputa do sentido da educação, querendo uma educação domesticada, querendo uma educação sem pensamento crítico, uma educação que não forme para a cidadania, para a vida, mas que só forme uma engrenagem ali para uma pecinha no mercado de trabalho. A disputa que nós temos hoje é vencer essa realidade de pesadelo, né? De um governo antipovo, de um sistema antipovo, né? Nós temos que... O povo brasileiro precisa acordar desse pesadelo. Meu irmão, não foi um episódio só, esse me marcou muito, mas a desigualdade no Brasil é uma coisa tão gritante que basta ter olhos para ver. Em cada esquina ela se expressa, com alguém jogado na rua, com uma criança no semáforo, com violências profundas, simbólicas, reais, de todo tipo. Essa memória que você mencionou, que eu, numa entrevista, num vídeo, falei sobre ela, eu devia ter uns 11, 12 anos de idade, muito moleque, ia muito a estádio de futebol, ia ao Pacaembu, sou corintiano, meu pai me levava para ver os jogos. E naquela época, o estádio ainda não era essa arena higienizada do pós-Copa do Mundo. O estádio era um espaço da geral, era o espaço do povo, era o espaço dos vendedores de amendoim torrado, no saco, aqueles sacos de grandes, que o pessoal botava um monte de amendoim e vendia ali por copo e tal. E nesse dia em particular, uma coisa que aconteceu, estava indo assistir esse jogo no Pacaembu, e na entrada a polícia pegou, talvez para dar exemplo, não sei com que intuito, esse vendedor de amendoim, e agredia, enfim, ele na frente do filho. Ele estava com um filho da minha idade e foi agredido, foi humilhado, ele chorava porque tomavam a mercadoria dele, e o menino chorava desesperadamente. Aquele dia eu não consegui assistir o jogo, aquele dia aquela memória foi ficando na cabeça e se juntando a tantas outras e significando tantas outras. E eu acho que isso desperta na gente
se a gente tiver o coração aberto, o olho aberto, a mente aberta, desperta na gente o sentimento de solidariedade, que eu acho que é um dos sentimentos mais bonitos do ser humano. É a nossa capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas. Empatia e, mais que isso, é a gente fazer algo com esse sentimento. Não basta se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. É preciso dar uma consequência prática para isso. E esse sentimento, desde o princípio, me moveu na militância. Me levou a ir para uma luta, a sair de uma zona de conforto, a sair de uma realidade de privilégios, depois de morar numa ocupação em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, e até hoje está atuando nessa causa que para mim é de uma legitimidade, de uma dignidade sem tamanho, que é a luta para que as pessoas tenham um teto. Você, antes de entrar no movimento, você largou a escola particular, privada que você fazia e escolheu, optou por ir para o ensino público, a rede pública de São Paulo. Conta um pouco sobre isso, o que é que lhe moveu a isso, essa decisão, e como foi essa experiência? A vida é feita de escolhas, né? Eu acho que cada um faz as suas. Naquele momento, com os caminhos que eu fui tomando, eu achei que da minha parte era mais coerente estudar numa escola pública, e foi o que eu decidi fazer, não por não ter condições, meus pais tinham condição, era quem pagava, eu era um moleque, tinha 13, 14, 15 anos de idade, mas senti essa necessidade, né, de fazer isso, e fui estudar na Escola Fernão Dias, Escola Estadual de São Paulo, que aliás foi uma das primeiras a serem ocupadas alguns anos atrás na jornada de ocupação de escolas, essa luta tão bonita dos estudantes secundaristas. Eu acho que o que se expressou nas ruas nessa quarta-feira, nesse dia 15 de maio, foi uma virada. 2019 parecia já estar destinado a ser o ano do atraso, o ano do retrocesso, o ano da imposição de uma política desastrosa para o povo brasileiro, degradante para a soberania nacional, perigosa para a nossa democracia, sem grandes reações do povo. Foi um despertar em torno da educação, que muito simbólico que tenha sido conduzido por jovens estudantes, por uma geração que nasceu nos anos 2000, né? Eu tive na rua, participei do ato no Rio Grande do Norte, em Natal, e via jovens de 15, 16 anos de idade, levantando cartazes pela educação pública, lutando pelo seu instituto federal, lutando pela sua escola. Isso é muito bonito, isso é muito forte, né? Que o presidente da República tenha chamado esses jovens de idiotas ou imbecis só mostra a sua desqualificação, a sua idiotice para governar um país como o Brasil. Agora, o que eu acho de mais simbólico que aconteceu nessa luta na quarta-feira passada é que o medo começou a mudar de lado, né? Hoje nós tínhamos uma série de pessoas que se dispunham a lutar por direitos, que estavam intimidadas, que estavam acuadas por um discurso de ódio, por um discurso autoritário, por um governo ameaçador. E essas pessoas perderam o medo e foram para as ruas, ousaram. E o medo foi para dentro do palácio. O medo foi para o ministro acuado na Câmara dos Deputados, foi para o Bolsonaro se refugiando vergonhosamente no Texas. Para lá foi o medo, né? As ruas demonstraram alegria, esperança, coragem, isso foi muito bonito. O Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida, é o presidente mais desqualificado da história do Brasil, né? O Bolsonaro, cada vez que ele abre a boca, ele envergonha a nação. Ele gera espanto o mundo afora, pelo seu despreparo, pela sua desqualificação, pela sua agressividade baixa, vil. Então, num momento como esse, ele está acuado, né? O filho dele teve o sigilo quebrado. O Queiroz, braço direito dele, teve o sigilo quebrado. É possível que a gente venha descobrir a partir disso de onde veio o dinheiro para inventar tanta mentira e fazer disparos por WhatsApp na eleição. É possível que essa investigação mostre que aí tem lavagem de dinheiro da milícia no Rio de Janeiro, né? Então, o Bolsonaro está acuado pelo seu passado, pelos seus fantasmas, né? Por todo tipo de
de coisa que ele deve ter feito no passado. Não apenas no Congresso Nacional, isso a gente disse durante a eleição, contratando assessora fantasma, né? Não, a filha do Queiroz era assessora fantasma dele, a famosa Val era assessora fantasma dele, que eu denunciei no debate, a Folha de São Paulo já havia feito matéria, mas agora com uma vinculação mais perigosa. Ele Franco, isso é muito preocupante. Eu imagino que, da mesma forma que o Brasil está querendo saber, isso ele está querendo esconder. E a forma como ele encontra querer demonstrar uma coragem que é verdadeiramente falsa. O Bolsonaro é um medroso. Né? Não foi aos debates na eleição, né? Obviamente teve a facada, mas depois já estava recuperado, tanto é que ao mesmo tempo do debate da Globo ele estava na Record dando entrevista. Mas enfim, fugiu dos debates, fugiu da discussão no processo eleitoral e agora foge da verdade igual o diabo foge da cruz. Não se trata de uma reforma da Previdência. Nós temos um projeto de destruir a Previdência Pública no Brasil. Este é o projeto do Jair Bolsonaro. Este é o projeto que foi apresentado para o Congresso Nacional. De que maneira? Eles, botando idade mínima, aumentando o tempo de contribuição, endurecendo todas as regras para a aposentadoria pelo INSS, eles vão fazer com que a geração que está entrando hoje no mercado de trabalho, ainda mais no mercado totalmente informal, 37 milhões de trabalhadores na informalidade, ou seja, para conseguir o tempo de contribuição é muito mais difícil, porque você não tem carteira assinada. A nova geração que está entrando vai olhar e vai falar, eu não vou conseguir me aposentar desse jeito. O que eles querem é gerar uma desistência do INSS, ou induzir, né, os trabalhadores ao inviabilizar as condições do INSS, a irem para um outro caminho. É a velha história de criar o problema para vender a solução. E a solução a ser vendida se chama capitalização. O que é a capitalização? Ao invés de fazer a previdência pelo INSS como é hoje, pelo sistema de seguridade social que garante o direito de aposentadoria a todos, que garante benefícios, garante pensão por morte, garante aposentadoria por invalidez, garante o BPC para os trabalhadores que não têm condição, ao invés disso, faz no banco privado, com o Bradesco, com o Itaú, com o Santander, né, que vão cobrar taxas de administração, vão ganhar bilhões, vão ganhar horrores com isso, e sem garantia para o trabalhador. Aquela velha história deixa de ser direito, passa a ser privilégio de quem pode pagar. Esse é o sentido da reforma que eles querem fazer. Não é cortar privilégio coisa nenhuma, não cortaram nem dos militares, né? Não, se fossem cortar privilégio, tinham que mexer com os interesses das grandes empresas, com as suas desonerações fiscais com a Previdência, com as dívidas bilionárias que tem com o INSS. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é destroçar o sistema de previdência pública e de seguridade social e entregar isso de mão beijada para os bancos. Essa é a missão do Paulo Guedes, que não à toa é um banqueiro. Por isso nós vamos lutar contra essa reforma da Previdência até o fim. Olha, esse é um momento de luta, de resistência em todo o Brasil. Eu acho que o povo nordestino tem dado exemplo e tem um papel fundamental nessa resistência. Não à toa o Bolsonaro já foi 2 vezes para os Estados Unidos e não pisou no Nordeste como presidente da República. Porque ele sabe, aqui ele não ganhou, aqui ele não é exatamente bem-vindo, se bem que ele não está sendo bem-vindo nem lá, né? Mas aqui esse povo demonstra bravura, demonstra coragem, demonstra historicamente resistência, esse espírito de sacrifício e de luta do povo nordestino. O Brasil conta muito com o Nordeste para a gente sair desse atoleiro.